Verso 19, Mateus 24. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Estas pessoas elas não estariam de forma alguma em condições de poder escapar, nem poderiam suportar as misérias do cerco de Jerusalém. Joséfo diz que as casas elas estavam cheias de mulheres e crianças que pereceram pela fome e que as mães arrebatavam da comida, a comida da boca das crianças, dos seus próprios filhos. Mas Joséfo relata uma história mais horrível do que esta, de uma mulher chamada Maria, que era filha de Eliezer, uma ilustre família com posses, com riquezas, que foi despojada, foi saqueada e todos os seus bens e provisões foram arrancados da sua casa pelos soldados. E por meio da fome e da raiva, ela se desesperou, ela matou e cozinhou o seu próprio filho e comeu metade dele antes de ser descoberta. É uma cena horrível que aconteceu naquela altura. Esta história realmente ela é chocante e ela é contada com várias circunstâncias de agravamento. Parece que em Deuteronômio algo profético já pré-anunciava a este respeito. Deuteronômio capítulo 28, os versos 49 ao 53, que eu vou citar. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiarão em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Repare nas palavras do Senhor Deus, são palavras que nos fazem arrepiar. O Senhor ele já estava a falar aqui, estava a dar uma palavra já em ato profético, de que as mães iriam comer do próprio ventre. Isto é um horror, é algo inimaginável. Mas o que é certo é que esse facto aconteceu. Aconteceu, como Deus fala acerca do cerco, aconteceu nessa altura. Existem outros comentários históricos sobre este assunto, que os soldados romanos, quando viam uma mulher grávida, cravavam a sua espada no seu ventre e abriam a sua barriga para tirar o feto, para tirar o bebê dentro delas. Estas cenas macabras eram realmente um horror. Outros relatos falam que os bebés de colo eram arrancados das mãos das suas mães e muitas delas estavam em período de amamentação ou aleitamento. Para quem é mãe nesta condição, ou já o foi, sabe a dor profunda que isso causa, arrancar um filho dos seus braços, isto já para não falar de abrir o ventre da sua mãe para extrair o filho, para extrair o feto, aquele bebê que está a ser gerado no seu ventre. Esse evento, na verdade, ele se cumpriu nesta época da destruição de Jerusalém, acerca do cerco de Jerusalém, mas ainda não haverá, ou seja, ainda haverá algo idêntico a esta situação. Na condição de uma mulher grávida ou que amamenta o seu filho, como será realmente a sua fuga? Eu não estou a referir somente à província da Judeia. Juntamente com esta classe de pessoas, poderíamos juntar os idosos que não têm condições para se mover, os aleijados, Todos eles dependem de pessoas, todos eles dependem de outras pessoas para se locomoverem. Será realmente uma fuga quase impossível e de fácil capturação. Mas estamos a ver somente por este lado, de um facto que já aconteceu, de um facto que, conforme vimos pelo texto que Deus havia dado como um texto profético,
e isso aconteceu, mas falta nós interpretarmos o lado que dá continuidade ao raciocínio que temos vindo a estudar, ou seja, algo que aponta para um futuro, algo que é profético, que aponta para os próximos tempos, os próximos anos, não é? Então, vamos interpretar esse lado que dá continuidade a essa matéria que temos vindo a estudar, sobretudo a partir do versículo 15 de Mateus 24. Ora, se o uso do hidrogel, não é, tem a capacidade de fazer uma mutação genética no ser humano, ou seja, a transhumanização, imagina agora a consequência que poderá trazer para uma mulher em estado de gestação, para uma mulher grávida. Isto porque esse implante tem uma mistura de moléculas de animais, sobretudo de ratos, entre outros objetos, outras coisas. Poderíamos imaginar, sem exageros, que a geração vindoura, a geração do futuro, não será de seres humanos, mas de avatares, pessoas com cabeça ou corpo de animal, uma espécie de néfilins. Obviamente, quando uma mãe viesse a dar à luz o seu filho e em seus braços acolher um ser meio animal, meio homem, seria o horror dos horrores. Talvez mais horrorizante que nos tempos em que nós já citámos aqui da destruição de Jerusalém, que os filhos eram arrancados do seu ventre ou eram arrancados das suas mãos. Mas por enquanto a medicina ainda não se manifestou em relação aos efeitos secundários ou efeitos colaterais deste implante. Mas será que vão mesmo se manifestar? Será que eles têm essa intenção de se manifestar, de se opor, não é? Em relação a esses efeitos? Vejamos que a Organização Mundial da Saúde, juntamente com a Organização das Nações Unidas, ou seja, a OMS e a ONU, elas estão de mãos dadas, não é? Para avançar com o projeto da redução populacional nos próximos anos. Faz parte da Agenda 2030. Então, sejamos inteligentes para juntar os factos que estão ao nosso alcance. A lei que libera o aborto é um crime para o homem e uma abominação para Deus. É um pecado de homicídio. Mas muitos países usam essa lei porque lhes interessa e está de acordo com o programa da elite mundial, não é? Os senhores do mundo que trabalham em prol do sistema do anticristo. Isto já desde alguns anos, não é de agora. Neste caso, o aborto irá facilitar para um futuro próximo. Quando uma mulher ver seu filho deformado dentro do seu ventre, não é? Que quando as mulheres grávidas elas vão fazer a ecografia, não é? Para ver se está tudo bem com o bebê. Agora imagine uma mulher deparar-se com um feto dentro dela, não é? Com um ser vivo dentro dela que não é um ser humano, é uma mistura, não é? Ela vai entrar numa situação ela vai entrar num colapso, não é? Ela vai ver que aquele feto está deformado, não a deformação que nós conhecemos como pessoas deficientes que nascem, mas neste caso é uma deformação completamente genética. Imagine ela encarar naquela imagem, daquele ecrã, um bebê, um feto com um corpo completamente alterado e com uma forma de animal, né? Ela irá optar pelo aborto porque é legal, mas se não optar por esse método, pelo aborto, ela vai criar um bebê que não é gente. Ela vai amamentar um género que não é 100% humano. Por isso Jesus ele falou, ai das grávidas. E essa frase, ai das grávidas, não é? Se este raciocínio que nós estamos a analisar estiver completamente enquadrado com o que está por vir, será realmente algo horrorizante para o ser humano, sobretudo para as mulheres, para as mães, não é? Mulheres grávidas, mães que amamentam, porque será algo que trará arrependimento sem solução para a vida dessas pessoas, não é? Quem sabe se o que está por vir não é muito bem pior que aquilo que nós estamos aqui a imaginar, a especular, que estamos aqui a analisar e a estudar, não é? Na verdade, que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nos ajude para os tempos que se aproximam, que são os tempos do fim. Que Deus abençoe através deste estudo, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo, em nome de Jesus.